Então vamos fazer aí mais um exercíciozinho para que a gente assim entenda melhor esse nosso estudo do equilíbrio químico. Então olha lá, estudou-se a cinética da reação. Aí ele deu a reação aí para vocês. 2 setinhas, ó, reversível, tá certo? Então essa reação ela pode ocorrer em equilíbrio químico. Lógico que aí não diz, mas ela está num sistema fechado, porque o equilíbrio químico só ocorre em sistema fechado. Realizada a partir de enxofre e oxigênio em um sistema fechado. Assim, as curvas 1, 2 e 3 do gráfico abaixo representam as variações das concentrações dos componentes com o tempo, desde o momento da mistura até atingir o equilíbrio químico. Então vou reler, como eu disse, vocês estão sem esse material hoje, né? Daqui a alguns dias vão estar à disposição de vocês. Estudou-se a cinética da reação, aí deu a reação. Realizada a partir de enxofre e oxigênio em um sistema fechado. O equilíbrio químico só ocorre em sistema fechado. Assim, as curvas 1, 2 e 3 do gráfico abaixo representam as variações das concentrações dos componentes com o tempo, desde o momento da mistura até o sistema atingir o equilíbrio. Aí deu aí as curvas. As variações das concentrações de enxofre, oxigênio e dióxido de enxofre são, respectivamente, que curvas? Então, ó, observe que tinha uma curva aqui, 3, ó. A 3, ela está o que, essa curva? Constante. Tá? Se essa curva está constante, ó, vamos voltar para a equação. Quem é que está no estado sólido? O enxofre. Nós vimos que esse equilíbrio aqui ele é heterogêneo. Por que ele é heterogêneo? Porque eu tenho mais de um estado físico, ó, sólido, gasoso, gasoso. E nós vimos que a substância sólida, a concentração, a densidade, a concentração dela permanece a mesma. Então essa curva aí que está lá constante, eu já sei que vai ser quem? Vai ser o enxofre. Então essa terceira aqui vai ser o enxofre. Ok? Porque ele está constante. Lógico, está no estado sólido, ele vai reagindo, mas sua densidade não muda. Ok, vestibular? Para cá, para cá, para cá. É como se eu tivesse um ferro lá, um recipiente aqui no laboratório, um ferro reagindo com a água do mar, tá? Ele vai sendo corroído, mas a concentração do ferro ali, ele não muda, a sua densidade é o mesmo, tá? Então, em termos de concentração, está no estado sólido, o 3 representa o enxofre. Agora vamos voltar. Vocês estão vendo aqui a reação, tá? Que o oxigênio está no reagente e o dióxido de enxofre no produto. Ora, no início da reação eu não tenho produto. Então, no início da reação, o SO2 vai sair de zero. Voltando lá ao gráfico, qual é o gráfico que sai aqui de zero? É o segundo gráfico. Então, esse segundo gráfico é o do produto, porque no início eu não tenho produto. E lógico, o oxigênio, ó, voltando à tabela, o oxigênio está no reagente. Então, nós vimos que ele vai reagir, então ele vai desaparecendo, então ele vai diminuindo. Quem é que sai lá de cima, ó, e a concentração vem diminuindo? É o gráfico 1. Então, o gráfico 1 é o oxigênio. Então, resposta, o enxofre é o 3, está constante, o oxigênio é o 1 e o dióxido de enxofre é o 2, tá? Então, letra C. Ok? Então, bastante interessante, né, vestibular? Para cá, para cá, para cá. Bastante interessante essa questãozinha aí, ok? Vamos agora para mais uma questãozinha. Acompanha aí na telinha mais uma questão de equilíbrio químico na parte de deslocamento de equilíbrio. Os antiácidos mais indicados devem ser aqueles que não reduzam demais a acidez no estômago. Quando a reação da acidez é muito grande, o estômago secreta excesso de ácido. Este efeito é conhecido como a revanche ácida. Qual dos itens abaixo poderia ser associado a este efeito? Então, isso aqui que vocês viram bem direitinho em sala de aula, é o princípio de Le Chatelier, tá? Exatamente, para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então, o princípio de Le Chatelier, ele faz exatamente, dependendo das quantidades que você coloca, ele faz com que esse equilíbrio seja deslocado.
Então, quando você coloca a concentração a mais de um lado, o equilíbrio se desloca no sentido de anular esse efeito. Então, ela vai do outro lado, ela vai formar os produtos, tá certo? Então, você, se seu estômago está muito ácido, você vai colocar uma base para neutralizar esse ácido. Você tem que ver qual é a quantidade correta para que não ocorra aí um excesso e dessa forma, né, o equilíbrio aí não seja atingido, tá certo? Então, essa revanche ácida vai ser exatamente o princípio de Le Chatelier, a letra C, que nós vamos aproveitar agora para mostrar a vocês, tá, quais são os fatores que podem deslocar o equilíbrio. Então, vocês viram isso em sala de aula, que são 3 fatores que podem deslocar o equilíbrio. Quais são os 3 fatores, de acordo com o princípio de Le Chatelier? Aproveitando aqui para relembrar aqui para vocês. Nós vamos ter a concentração. Então, quando você aumenta a concentração de um dos participantes da reação ou diminui, você desloca o equilíbrio, tá certo? Você não vai mudar o valor da constante de equilíbrio, tá? Você vai simplesmente deslocar o equilíbrio, tá certo? Então, há um deslocamento de equilíbrio, mas você não vai mudar quando você adiciona ou retira uma das substâncias que participa quando você adiciona ou retira um pouco, ou adiciona mais concentração de uma das substâncias que participa da reação, você não vai alterar a concentração, não vai alterar o valor, tá? Você vai alterar, lógico, não vai alterar a constante de equilíbrio, o valor de Kc. Você vai alterar o rendimento, sim, tá? Você vai alterar os valores de cada um individualmente, mas no total a constante ela não muda. Há um deslocamento de equilíbrio. Você pode melhorar o rendimento, tá, de uma reação, adicionando, por exemplo, mais um reagente para ele se deslocar para o produto e formar mais produto, que é o que você está querendo, tá? Mas a constante de equilíbrio não muda quando você adiciona ou retira uma substância. Você tem que saber disso. Um outro fator que desloca o equilíbrio também, além da quantidade do reagente, aumentando ou diminuindo, do reagente ou do produto, aumentando ou diminuindo, um outro fator que desloca o equilíbrio também, que vocês viram em sala de aula, é a parte também da pressão. Tendo lá no estado gasoso, você sabe que aumentando ou diminuindo a pressão, há um deslocamento do equilíbrio, tá certo? Agora, a constante do equilíbrio, o valor da constante não é mudada, tá certo? Vai mudar o rendimento, tudo bem, pode mudar o rendimento, porque na química, às vezes, você consegue formar um produto, mas você quer formar mais produto para ser mais... para aquela reação ser mais bem aproveitada, ter um rendimento melhor. Então, você utiliza um deslocamento de equilíbrio muito nas indústrias para que você consiga formar mais o produto, que é o que você está querendo botar no mercado, vender, por exemplo, ou utilizar para alguma coisa útil para a sociedade. Então, se você precisa do produto, você tem que fazer com que aquela reação ela dê um rendimento melhor. Então, você vai procurar quais são os fatores que podem deslocar esse equilíbrio de tal forma que você consiga um rendimento melhor, tá? E quem pode alterar, quem pode deslocar o rendimento, como eu disse, a concentração dos reagentes do produto, se você aumentar ou diminuir, a pressão também, se tem lá no estado gasoso, e um terceiro fator é a temperatura, tá? A temperatura também desloca o equilíbrio. Se a temperatura também desloca o equilíbrio, significa que a temperatura ela influencia no rendimento da reação, tá? Aí você diz, professor, já sei, a concentração dos reagentes ou produto eu modificando altera o rendimento, mas não altera a constante de equilíbrio. A pressão, se tem no estado gasoso, altera o rendimento, mas não altera a constante de equilíbrio. A temperatura altera o rendimento e não altera a constante de equilíbrio. Não. A temperatura altera também a constante do equilíbrio. Dos 3 fatores que deslocam o equilíbrio, para, por exemplo, obter um melhor rendimento, a temperatura, além de modificar o rendimento, ela é a única que também modifica o valor da constante do equilíbrio. Então, vestibulando, você não pode ir para uma prova de química sem saber esses 3 pontos. Quais são os 3 fatores que deslocam o equilíbrio? Adicionando ou retirando os reagentes, os produtos, tá? Aumentando um abaixamento da pressão também, se tiver lá no estado gasoso, tá?
e a temperatura. Esses três fatores deslocam o equilíbrio. Agora lembre-se que todos os três, além de deslocar o equilíbrio, influenciam no rendimento, pode aumentar ou diminuir o rendimento, tá? Agora, os dois primeiros, a concentração e a pressão, ela não altera o valor da constante de equilíbrio. A temperatura, ela altera também o valor da constante de equilíbrio, tá? Então a temperatura, além de alterar o rendimento, ela também altera o valor da constante. E a concentração e a pressão não altera o valor da constante, ok? Então, nós vamos fazer uma questãozinha aqui ligada a essa parte aí de deslocamento, que é muito importante para o vestibular, esse princípio de Le Chatelier. Vamos para a questão. Tem umas 3 questõezinhas aí que é bom você acompanhar. No estudo da ação do gás venenoso usado como arma química, observa-se o processo de decomposição, do mesmo de acordo com a reação. Aí deu a reação. Partindo de uma situação de equilíbrio, adicionou-se 0,10 mol, tá, de CO, monóxido de carbono, e o sistema, após algum tempo, chegou a uma nova situação de equilíbrio. Marca a opção que indica como as novas concentrações do equilíbrio estão relacionadas com as antigas. Então, pessoal, ele fez o quê? Adicionou uma substância. Se adicionou uma substância, nós vimos que adicionando substância desloca o equilíbrio, tá certo? Não muda a constante do equilíbrio, mas muda o valor de cada uma, tá? Então, olha só, eu adicionei aqui aonde, pessoal? No produto. Se eu adicionei no produto, vocês viram isso em sala de aula, que quando a gente adiciona de um lado, o equilíbrio se desloca para o outro lado. Então, o equilíbrio vai aumentar, tá, a quantidade do gás venenoso aí. Porque se você adiciona de um lado, o equilíbrio se desloca para o outro, tá certo? Então, como você adicionou essa substância, pelo princípio Le Chatelier, o equilíbrio vai para a esquerda. Então, vai aumentar essa concentração. E vai acontecer o que com o cloro que aqui está? Vai diminuir. Por quê? Porque se você aumentou aqui o monóxido de carbono, o cloro aqui ele está reagindo com o monóxido de carbono. Na hora que eu aumento essa quantidade, eu vou diminuir a quantidade de cloro, porque eu coloquei mais reagente para reagir com o gás cloro. Vai aumentar o outro lado, vai aumentar aqui o veneno, tá certo? E vai diminuir a quantidade de Cl2, porque ele vai reagir mais. Então, essa daqui vai aumentar. A do CO vai aumentar, que eu adicionei, lógico, vai aumentar, tá? E a do gás cloro vai diminuir. Então, qual vai ser a opção? A do gás venenoso vai aumentar, tá certo? Então, a nova vai ser maior que a antiga. A do CO vai aumentar também, porque nós adicionamos ele, e o do cloro vai baixar, porque ele vai reagir. Então, os dois juntos. Então, como ele reage, eu adicionei, o cloro vai diminuir. Então, a do cloro vai diminuir, então a nova vai ser menor, tá? A do CO, a nova vai aumentar e a do CO vai aumentar. Então, letra D, a letra D diz o quê? Que vai aumentar o do veneno, vai ser maior, certo? Não, desculpe, não vai ser a letra D, vai ser a letra A, né? Ok? Vamos só apagar aqui. A do gás venenoso nós vimos que vai aumentar. A do monóxido de carbono vai aumentar, porque eu adicionei. E a do Cl2, como ele vai reagir, está reagindo com o monóxido, a nova vai ser menor, vai diminuir. Então, letra A. Ok? Beleza, vestibulando? Vamos para a próxima questão ainda sobre deslocamento.